Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre coordenadas. Em outros vídeos a gente já comentou sobre coordenadas de um vetor. Aquelas coordenadas eram sempre em relação à base I e J, se fosse no plano, no caso I seria o vetor 1, 0, e J seria o vetor 0 e 1, e no espaço seria em relação à base I, J, K, onde I é o vetor 1, 0, 0, J é o vetor 0, 1, 0 e K é o vetor 0, 0 e 1. Ambas essas bases são chamadas de bases canônicas. Assim, IJ, 1, 0 e 0, 1 é a base canônica do plano e IJK é a base canônica do espaço. Mas, com qualquer outra base que a gente considerar, a gente também pode falar sobre coordenadas. A ideia é a seguinte: se a gente tiver uma base, então qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Vamos ver isso com esse desenho aqui, que vai refletir o que vai acontecer no plano. A gente tem a base UV, são dois vetores que não são paralelos. A gente vai mostrar aqui que qualquer outro vetor que a gente escolher, por exemplo, esse W aqui, pode ser escrito como combinação linear desses dois. A mesma coisa também iria valer no espaço. Se eu começasse com três vetores que não fossem coplanares, então qualquer outro vetor do espaço podia ser escrito como combinação linear dos três, tá certo? O que é que a gente precisa fazer aqui? Bem, a gente vai projetar. Vamos primeiro projetar o vetor W na direção do vetor U, só que paralelamente ao vetor V. Então a gente vai aqui traçar essa paralela ao vetor V. Agora a gente vai prolongar a reta que contém o vetor U até a gente ver onde que ela encontra com essa reta azul aqui, tá certo? Então a gente vai ter o seguinte: a gente obtém exatamente esse vetor laranja, que é paralelo a U, ele tem a mesma direção de U. Como ele tem a mesma direção de U, ele vai ser um A vezes U, vai ser um múltiplo escalar do vetor U, tá certo? Agora vamos fazer a mesma coisa em relação ao vetor V. A gente vai projetar W na direção do vetor V, só que a gente vai fazer isso paralelamente ao vetor U. Aí o que é que vai acontecer agora? Paralelamente a U, a gente vai ter o seguinte: com isso, a gente obtém esse novo vetor aqui, que tem a mesma direção do vetor V. Portanto, é um múltiplo escalar de V. Vai ser B vezes V. E aí, de acordo com a regra do paralelogramo, a gente sabe que se a gente soma A vezes U com B vezes V, vai dar exatamente igual ao vetor W, tá certo? Então, W é igual a vezes U mais B vezes V. Ou seja, W é uma combinação linear de U e de V, tá certo? Então, uma base sempre gera por combinação linear todos os outros vetores. Esses coeficientes que aparecem aqui, o A e o B, é que a gente chama de coordenadas do vetor W com relação à base, certo? Então, A e B vão ser exatamente as coordenadas do vetor W com respeito à base UV. O que a gente quer ainda mostrar nesse vídeo é que essas coordenadas são únicas. Dado um vetor, existe apenas uma única forma de escrevê-lo como combinação de uma base específica. Então vamos fazer isso. Vamos supor que a nossa base é formada pelos vetores V1, V2 e V3, do espaço, obviamente, porque são três elementos. Então, dado um certo vetor W, a gente sabe que a gente pode escrever esse vetor como combinação linear dessa base. Então ele seria A1 vezes V1, mais A2 vezes V2, mais A3 vezes V3. E a gente quer observar que só há uma forma de se fazer isso. Então vamos supor que existe outra forma e mostrar que as duas são iguais. Repara que mostrar que as duas são iguais é a mesma coisa que mostrar que A1 é igual ao B1, A2 é igual ao B2 e A3 é igual ao B3. A1 V1 menos B1 V1. Ou seja, A1 menos B1 vezes V1. Mais o que mais? A2 V2 menos B2 V2, que é a mesma coisa que A2 menos B2 vezes V2. E finalmente, A3 V3 menos B3 V3, que é a mesma coisa que A3 menos B3 V3. E o que resta do outro lado é apenas o vetor nulo. O que é que ficou agora? Ficou uma combinação linear nula, porque o lado de cá é zero, dos vetores V1, V2 e V3, que a gente está supondo que é o quê?
é uma base. Se é uma base, é LI. Por ser LI, a gente já sabe que a única combinação linear nula que existe desses vetores tem que ser a trivial. Portanto, todos os coeficientes que aparecem aqui na combinação linear têm que ser iguais a zero. Então, o que é que isso vai significar? Se A1 menos B1 é zero, isso significa que A1 é igual a B1. Da mesma forma, se A2 menos B2 é zero, aí a gente conclui que A2 é igual ao B2. E, analogamente, que A3 é igual a B3, certo? Então, esse vídeo mostra que, dado um vetor e uma base, a gente sempre vai poder escrever esse vetor como combinação linear dos elementos da base. Aqui está mostrado geometricamente no plano, mas funciona exatamente igual no espaço. E aqui a gente mostrou que existe apenas uma forma de se escrever um dado vetor como combinação linear da base. Mudando o vetor, eu vou ter outra combinação linear, mas para um certo vetor só tem uma maneira. Então, isso significa que esses coeficientes, que essas coordenadas, estão, como a gente diz em matemática, bem definidas. Quando eu falo das coordenadas de um vetor específico com relação a uma base, não há nenhuma ambiguidade nisso, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.